E aí galera do Projeto Boina Vermelha, aqui é o professor Guedes. Estamos aqui para mais uma aula de português sobre classe de palavras. A classe que a gente vai ver hoje é o advérbio. Vamos nessa. O que é o advérbio? O advérbio é uma palavra invariável, ou seja, não varia de gênero nem de número, não vai para o plural nem singular, que modifica um verbo, adjetivo ou outro advérbio, exprimindo determinada circunstância. Essa circunstância pode ser tempo, lugar, modo, causa, dúvida, entre outras, etc. O advérbio é tipo o adjetivo, só que o adjetivo ele não caracteriza o substantivo. O advérbio ele dá uma circunstância ao verbo. Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro. Um exemplo: ontem fui à casa do Lucas. O verbo é o verbo ir, que está aqui conjugado no passado, aí fica fui. O que está dando circunstância no verbo? Ontem, né? Ontem está dando a circunstância de quê? Tempo. Então, ontem é um advérbio de tempo. E eu fui a algum lugar. Eu fui à casa do Lucas. A casa, só essa expressão aqui, é uma locução adverbial de lugar, porque está exprimindo uma ideia de lugar, a circunstância. Então, para tu identificar um advérbio, tu tem que ver quem é que está mudando o verbo, está dando uma circunstância pro verbo. Porque eu fui, aí foi para algum lugar, em algum horário, que foi ontem. Então é isso que está exprimindo a ideia. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Ela é muito alta. Ela, pronome, né? É, o verbo ser, muito alta. Alta, como a gente já viu, é a adjetivo. E muito. Muito é advérbio de intensidade. Porque alta é um adjetivo. E o muito, ele está dando uma circunstância ao alta. E que circunstância é essa? É uma circunstância de intensidade. Tipo, ela não é pouco alta, ela é muito alta. Então tu tá dando uma circunstância aí pro adjetivo. E como a gente viu, o advérbio, ele caracteriza o verbo, o adjetivo e outro advérbio. Então muito é um advérbio de intensidade, porque ele tá dando intensidade a esse alta. Ela já é alta, mas eu estou intensificando isso. Agora vamos ver outro exemplo. Vagarosamente, Marcela levantou da cama. Ela levantou da cama como? Ela levantou de maneira vagarosa. Vagarosamente. Então, vagarosamente, ó, é advérbio de modo, porque diz o modo com que a Marcela levantou da cama. Bem simples, né? Fácil. Normalmente, galera, as palavras que terminam em mente, que nem aqui, ó, vagarosamente, normalmente, tranquilamente, normalmente essas palavras são advérbios de modo. Então, já fica aí a dica aí também. Agora a gente tem aqui a classificação dos advérbios. Os advérbios podem ser classificados em vários tipos. Normalmente, isso aí que vocês estão vendo não cai em prova, né? Eu só tô botando aí pra facilitar. Tipo, decorar isso aí não cai em prova. Só botei pra vocês como se fosse uma tabelinha aí pra continuar a questão. Se vocês olharem, dá uma ajudada. Aí os advérbios podem ser classificados em quê? Eles podem ser advérbios de afirmação, que são sim, certamente, efetivamente. Aí pode ser advérbio de dúvida, que é talvez, possivelmente, provavelmente. De intensidade, como a gente viu, muito, pouco, meio, bastante. Pode ser advérbio de lugar, aqui, ali, aí, lá. Pode ser de tempo, agora, hoje, amanhã, ontem. Pode ser de modo, assim, bem, mal, depressa, calmamente, tranquilamente. A maioria dos que terminam em mente é advérbio de modo. Lembrando. Pode ser advérbio de negação também, como não, de forma alguma, entre outros. Então, galera, o advérbio, vocês só tem que lembrar que ele dá uma circunstância ao verbo. Não, a classificação não cai muito. O que cai mais é você interpretar texto com advérbio. Então não precisa se preocupar em decorar
essa classificação aqui. Tu só tem que saber que existe advérbio de afirmação, de dúvida, de intensidade. Mas você não precisa decorar quais. O resto você consegue descobrir pelo contexto. Então agora acabou, é só isso. Não tem muito conteúdo de advérbio. Vamos resolver umas questões aqui. E aí, galera, agora chegou na parte de resolver as questões. Tá aí a primeira questão, mesmo esquema. Vocês leem, tentam e eu corrijo já já. Pronto, galerinha, vamos corrigir aqui a questão. Primeira questão. O que a questão está dizendo? Em todas as alternativas há dois advérbios, exceto em. Vamos começar de baixo para cima, da letra E. Ela falou calma e sabiamente. Lembra que o advérbio ele dá uma circunstância ao verbo. Calma e sabiamente está se referindo à forma de como ela falou. Falou é um verbo. Então, como está dando uma circunstância ao verbo, é um advérbio. Só que vamos ir além. Esse advérbio é de quê? É advérbio de modo, né? Porque está dizendo o modo de como ela falou. Ela falou de maneira calma e de maneira sábia. Lembra? Palavras terminadas em mente, normalmente, né? São advérbios de modo. Item D aqui, ó. Tranquilamente, ó, mente aí. Então a gente já sabe que isso aqui é um advérbio de modo. Realizou-se hoje o jogo. Ó, tranquilamente, advérbio de modo. Hoje, advérbio de tempo. Beleza, agora o item C. O menino ontem cantou desafinadamente. Ele cantou desafinadamente. Advérbio de modo, porque é o modo de como ele cantou. Cantou desafinadamente. E ontem é advérbio de tempo, que está exprimindo o tempo quando ele cantou. Beleza, tranquilo. Tem dois advérbios também. A gente tem que achar o que não há dois advérbios. Letra B. Amanhã não iremos ao cinema. Amanhã, fácil, advérbio de tempo. Tá dando a ideia de tempo. Não iremos ao cinema. Aqui o verbo, né? Iremos. Só que a gente não vai. Então, isso aqui tá dando uma ideia, tá exprimindo uma circunstância no verbo. Que circunstância é essa? Negação. Então, não é um advérbio de negação. Dois advérbios, tá certo. E a letra A, ele permaneceu muito calado. Ele, pronome, permaneceu, é o verbo, muito calado. Muito é advérbio de intensidade. Porque ele tá dando intensidade ao calado. Porque ele não ficou calado, ele ficou muito calado. Tá dando intensidade aqui ao adjetivo. Aí, como aqui a gente está pedindo a alternativa que só tem um advérbio, então é a letra A, como tá aqui embaixo. Vamos aí para a próxima questão. Pronto, aqui o exercício 2, ó. Pá. Mesmo esquema. Vocês pausam, pensam e eu respondo já já. Vamos nessa aqui corrigir o exercício 2. O que tá dizendo? Partindo do pressuposto de que os advérbios são invariáveis, lembrando, né? Advérbios são invariáveis, ou seja, eles não variam pro plural nem em gênero. Analise os termos em evidência, caracterizando-os de acordo com a classe gramatical que pertencem. Vamos nessa. Ó. Letra A. Ele teve melhores chances para se destacar, porque só agora resolveu se decidir. Galera, lembra que o advérbio é invariável? Aqui tá melhores, tá no plural. Vocês estão vendo? Só que quando ele é invariável, ele não vai pro plural nem pro feminino. Ele só tem uma forma. Então, como tá no plural, isso aqui não é um advérbio, é um adjetivo. Beleza? Vamos para a letra B aqui, ó. A aluna fala melhor do que escreve. Isso aqui, ó. A aluna fala melhor do que escreve. Isso aqui nada mais é do que um advérbio de modo, né? Porque esse melhor está se referindo ao verbo falar. Ela fala como? Ela fala melhor do que escreve. Então, advérbio de modo. Letra C. Atualmente, ela anda meio triste. Esse meio triste tá
dando uma circunstância de como é que ela tá triste. Então, tipo, ela não tá muito triste, ela não tá pouco triste, ela tá meio triste. Então, tá dando a intensidade. Muito pouco, ela tá meio triste. Então, meio é advérbio de intensidade. Letra D. Passando por aqui, gasto menos tempo para chegar ao trabalho. Mesma coisa. Ele gasta menos tempo. Esse menos aqui está se referindo a gastar. Ele gasta menos tempo. Então, ele não gasta muito tempo, ele gasta menos tempo. Então, tá dando uma ideia de intensidade ao verbo gastar. Então, mesma coisa, advérbio de intensidade. E a letra E, onde estou, as oportunidades de trabalho são menores. Mesma coisa do item A. Ele variou no plural. Advérbio não varia, ele é invariável. Então, como está no plural, adjetivo. Beleza, vamos para a próxima e última questão. Mesmo esquema, vocês pausam, pensam, tentam resolver e eu volto para corrigir. Beleza, galera, vamos corrigir aqui a última questão. O que está dizendo? Analisa os advérbios em destaque, classificando-os de acordo com a circunstância a que eles se referem. A letra A está dizendo o quê? Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. Hoje. Esse hoje está dando a ideia de quê? Está dando a ideia de tempo. Então, esse hoje é um advérbio de tempo. Beleza, tranquilo, sem segredo. B. Não me incomodo com sua aparência. O não está dando circunstância ao verbo incomodar. Então, e está dando a circunstância de quê? De negação. Então, ele, advérbio de negação. Tranquilo. Letra C agora. Talvez eu compareça ao seu aniversário. Talvez. O talvez dá a ideia de quê? Dá a ideia de dúvida, né? Ele não sabe se vai ou não pro aniversário. Então esse talvez tá dando a ideia de advérbio de dúvida. Simples. Letra D. Estamos muito contentes com a sua aprovação. Esse muito tá dando intensidade. Eles não estão pouco contentes, eles estão muito contentes. Então, advérbio de intensidade. E finalmente o item E e último. Alegremente, Pedro se despediu de sua família. Alegremente, lembra? Tá dando. Alegremente é o modo de como ele se despediu da família. Ele se despediu de maneira alegre. Então, advérbio de modo. Lembrando, né, que a maioria dos que terminam em mente são advérbios de modo. Então, galera, é isso aí. Resolvemos todas as questões. Os advérbios, eles são bem simples. Vocês só precisam saber como interpretar no texto. Tipo, vocês precisam perceber que isso aqui tá dando uma circunstância ao verbo despediu. E é uma circunstância de quê? De modo. Vocês não precisam decorar, vocês só precisam entender como interpretar no texto. Vou passar uma lista de exercícios para vocês resolverem com gabarito. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Valeu, galera.